Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. O golpe de 64 não foi assim, surgiu assim do povo, né? Porque o Golbery escreveu um livro sobre isso e o Mourão Filho também escreveu um livro sobre isso. Os empresários eram organizados no IPES, Instituto de Pesquisa, não sei se o Armando se lembra do nome, IPES, né? Se lembra? E tinha o IBAD, que era o grupo de empresários estrangeiros que operavam no Brasil, né? Eles se reuniram e eles começaram a organizar isso que o Bolsonaro supostamente tentou fazer agora, né? Sem organização nenhuma. Sim. Os generais eram mais organizados, né? E se organizaram com os empresários. Tem o Dreyfus, que é um intelectual lá do Uruguai, que escreveu o livro Golpe de 64, que conta essas histórias também em detalhes. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Correio. Eu sou Carlos Alexandre, estou aqui com o meu colega Evandro Éboli, desculpe, e hoje nós vamos falar sobre os 60 anos do golpe de 64. Nós recebemos aqui no podcast do Correio duas pessoas que têm muito a comentar sobre isso, não só pelo conhecimento que têm, mas também pela vivência, pelo testemunho que tem dessa época absolutamente emblemática, desse período histórico da maior importância no Brasil. Eu queria dar as boas-vindas ao professor Ailê Salassier, ele é professor da Universidade de Brasília, e também a Armando Hollenberg, presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Diretor, né? Então tá bom. Sejam muito desculpe e sejam muito bem-vindos. Bom, continua, né? Pelo seu conhecimento, continua. Ninguém nunca deixa de ser professor. Mas eu queria dar as boas-vindas para vocês, para esse nosso programa, e queria começar com uma pergunta aberta para os dois. Eu queria saber de vocês, e inclusive saber se vocês concordam com essa premissa, por que existe tanta dificuldade em se ter uma discussão franca e aberta sobre os 60 anos do golpe e as consequências que vieram depois. Primeiro silêncio. Cara, eu acho que o jornalismo tem muita culpa nisso, né? Eu li uma matéria que vocês escreveram ontem sobre os assassinatos que a ditadura fez, e lá no meio da matéria está assim, porque houve uma emboscada, lá contra o Marighella. O Marighella foi assassinado. A imprensa tem tratado esse assunto assim. Olha, eu não sei se vocês já leram o livro do Marighella, escrito por Mário Magalhães, né? Falo, inclusive, com o Magalhães de vez em quando. O Marighella criou a ALN, uma dissidência, dentro do próprio PCdoB. Entendeu? O PCdoB já era uma dissidência do Partido Comunista, né? E ele cobrava mais atividade do PCB, né? E ele, não satisfeito, ele criou a ALN. E depois incorporou também a linha chinesa, né? A linha revolucionária chinesa, né? A universidade tinha vários membros dessa linha. O Hélio Doyle, inclusive, era o representante em Brasília, entendeu? Que era a luta armada. E o Mário Magalhães, ele mostra lá vários atentados que aconteceram por orientação do Marighella. Atentados mesmo a sangue frio. E eu também li e falei, de vez em quando falava com ele, com o Clemente, que substituiu o Marighella, e o Clemente mostra o justiciamento de um guerrilheiro deles, era um menino novo, o Márcio, né? E o Clemente assume e falou assim, não, eu participei daquele julgamento. Era uma coisa de Che Guevara. Era um negócio assim de... Está aqui, esse camarada está conspirando contra a Revolução. Tá, vai para o paredão, mata ele. O Che Guevara matou muita gente assim. Né? Então, eu acho que a imprensa, nós temos resvalado muito
na interpretação. E eu estou para te dizer que essa história de fake por aqui, primeiro começou nos Estados Unidos, né? Fake news, né? E depois essa história de fake por aqui começou com nossas lideranças políticas, as mais acreditadas. Eu ainda escrevo muito, né, artigos aí para uns blogs e tal, e eu fico analisando o discurso desse pessoal, a metáfora, né? A figura de linguagem. Como é que os jornalistas usam figuras de linguagem para expressar uma realidade factual na sua frente? Eu confesso que na minha educação jornalística eu fui militante inclusive enquanto estava no jornalismo, mas eu não aprendi a distorcer fatos, a fazer interpretações de fatos como a imprensa de hoje faz. Não estou fazendo crítica ao Correio, nem a Ana, a grande editora, eu gosto muito dela. E também gosto muito do pessoal da Folha. A Folha, eu trabalhei lá 15 anos na Folha. Eu fui correspondente no exterior, quando eu voltei, a Folha me contratou novamente. Trabalhei 15 anos lá. Mas a Folha, e assino a Folha hoje, assino a Folha e o Correio. Como a Folha distorce, como o pessoal distorce. O Armando é presidente da Associação de Jornalismo, ele sabe disso. Eu tenho uma visão assim, muito crítica, obviamente, aos 21 anos de ditadura militar, embora quando da ocorrência do golpe eu tivesse apenas 12 anos de idade. Né? Mas eu era filho de Armando, você pode chegar mais perto do microfone, por favor? Isso. Eu morava num prédio da 206, onde tinha assim, 3 ou 4 ministros do Supremo, tinham diversos deputados, tinha deputados de direita, com Oswaldo Zanello do Espírito Santo, ex-integralista, tinha Fernando Santana, que era do Partido Comunista, né? A vice-presidência da República tinha um apartamento lá, um apartamento funcional. Então o Jango costumava, enquanto vice-presidente, se hospedar lá nesse apartamento, né? O primeiro prefeito de Brasília, porque antes de governador era prefeito, Paulo de Tarso Santos, era deputado por São Paulo e morava lá também. E ele era muito ligado a Jânio Quadros. Então o Jânio Quadros desceu uma vez de helicóptero na frente ali do bloco E da 206, onde hoje tem o busto do Juscelino. Então as minhas primeiras lembranças dessa época se prendem ao início de Brasília, a quadra 206, nós em turmas de meninos, não é? E aí foi a primeira vez que 3 tanques estacionaram defronte do bloco E, um em cada canto e um no meio, numa maneira de pressionar, ninguém sabe direito por quê, como é que foi aquele, não é? Mas aquilo me marcou muito enquanto menino, 3 tanques manobrando do exército e tal, né? Bom, mas então foi isso aí, as minhas primeiras. E meu pai, à noite, muito preocupado com as listas de cassações que eram lidas na Voz do Brasil, né? Meu pai era deputado federal por Sergipe, do Partido Republicano, ele não tinha nada de esquerda, era um homem conservador, assim, hoje pode-se dizer liberal conservador, que não é uma muita contradição, né? Mas, bem, tinha sido nomeado por Jango ministro do Tribunal Federal de Recursos, né? Então, quando aconteceu aquelas onda de notícias sobre, né, os militares e tal, eu lembro que tem na nossa crônica familiar, um ministro do Supremo desceu do 5º andar com uma metralhadora para oferecer ao nosso pai, para ele defender a família que estavam vindo das cidades e tal, estavam invadindo. E meu pai disse, mas eu não sei manejar isso, né? Devolveu a... Isso antes da deposição do Jango. Isso antes da deposição do Jango, quando houve aquelas coisas. Olha só. Bom, aí na questão da deposição... Eu lembro meu pai, né, ouvindo, né? Também depois, como repórter político, apurei que ele realmente estava na lista de cassação e ele não foi cassado porque encontrou
Quando a lista chegou, era o Milton Campos, que era o ministro da Justiça na época. O primeiro interregno depois do golpe, o Milton Campos, que era um homem decente, era da UDN mineira, mas era um homem decente, né? Ele ficou poucos meses como ministro da Justiça, para dizer a verdade. E reconheceu o nome do meu pai e disse, não, esse eu não caço porque esse estudou em Minas, eu conheço ele bem, ele não é nem comunista nem corrupto. E nós escapamos. Minha mãe, nessa época, já tinha 11 filhos, não é? E naquela época, deputado federal não tinha as verbas que tem, né? A nossa vida era uma vida relativamente apertada, né? Não tem essa modesta, né? Essa coisa que hoje os deputados federais têm, né? Enfim. Bom, e no outro momento que houve só para passar depois a bola aqui para o Ailê, foi em 73, quando, de volta de uma viagem de carona, que eu tinha feito com alguns colegas pela América Latina, Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia, em 1973, um desses colegas, parceiros de viagem, ele é de Manaus, o Aurélio Miquiles de Oliveira, ele é até cineasta e tal, ele ficou em Manaus e eu vim para Brasília. Aqui em Brasília eu consegui o meu primeiro emprego na Veja, em 73, ali no Edifício Central. Comecei a trabalhar como repórter, né, logo depois de chegado dessa viagem de carona. E Aurélio Miquiles fazia um diário de viagem. E nesse diário ele contava que nós tínhamos encontrado Glauber Rocha em Lima, que Glauber Rocha havia nos levado à casa de Darcy Ribeiro, que estava como exilado, certo? E, em função dessas informações, o Aurélio foi preso lá em Manaus, né? Foi trazido aqui pelo avião da FAB e tal. E como no diário do Aurélio eu era muito citado, me prenderam na porta do Edifício Central, lá embaixo. Ainda bem que o motorista da Veja, na época, o Chico, estava entrando, me viu sendo preso, e Pompeu de Souza estava reunido com Castelinho. Os dois se reuniam muito, né? Castelinho redigia a coluna dele e ia conversar com Pompeu de Souza no 13º andar do Edifício Central, onde funcionava a Veja, certo? Bom, aí foi meu primeiro contato com a ditadura, fui encapuçado, fui levado para um lugar, a gente, depois andou investigando, tentando descobrir, mas que a gente acha que funcionava na própria esplanada dos ministérios, uma garagem, onde tinha um monte de gente presa, um monte de gente sendo torturada simultaneamente, né? A gente ouvia os gritos. Alguns gritos, vozes até eu reconheci. O Ribonde foi barbaramente torturado, eu me lembro disso. E depois outros soubemos também na época, né? E lá era uma mistura, e os interrogatórios, porque foi no período da morte da Ana Lídia, da menina Ana Lídia. Sim. Então misturava-se o interrogatório da política com Enfim, foi o meu primeiro baque, assim, Mas eu passo a palavra para ele. Ali também tem memórias, ele deve também falar para a gente trocar aqui. Não, a minha militância, né? Eu venho quando eu cheguei em Brasília, a primeira vez que eu vim a Brasília foi em dezembro de 61. Para 62 eu vim para me matricular no Elefante Branco, me matriculei lá à noite, porque eu precisava trabalhar, a família é relativamente pobre, né? E eu trabalhava de dia, estudava à noite no Elefante Branco. E no dia do golpe, né, eu estava em Brasília, né? Sim, no Elefante Branco eu também cantava num coral, um coral de Brasília, que foi o primeiro coral que teve em Brasília. Aliás, eu fiz uma matéria para o Correio Brasiliense, eu trabalhei no Correio Brasiliense aqui uns 10 anos. Era o Géser Oliveira, que era o editor, sobre o coral, que eu institucionalizei o coral com aquela matéria. O Géser deu uma página inteira no segundo caderno e tal. Mas no Elefante Branco,
aconteceu o 31 de março, mas ninguém comentava, entendeu? Ninguém comentava. À noite, porque de dia o pau comia a turma durante o dia. O Armando é desse. O Armando veio depois, né? Tem uma turma. Eu sou uma turma barra pesada. Sou do CIEM. O CIEM protagonizava com o Elefante. Eu estudei no CIEM também, no Elefante Branco à noite, e eu era guarda florestal. Eu arranjei um emprego de guarda florestal da água mineral. E eles lá deixavam. O meu chefe era o Ezequias Heringer, não sei se vocês já ouviram falar, é uma figura maravilhosa, não? É um botânico. E ele me dava a parte da manhã. E aí eu estudava no CIEM, mas eu já estudava no CIEM clandestinamente. Porque eu não podia fazer. Para entrar no CIEM, houve uma seleção que eu não pude fazer, porque era o tempo integral no CIEM. Né? Então eu estudava clandestinamente e estudei, fui até a metade do segundo semestre estudando no CIEM, quando o pessoal pediu para eu fazer um jornal. Não sei porquê, acho que viram a reportagem do Correio, acharam, o Ailê é jornalista. Acharam que você tinha perfil, né? Mas ninguém sabia que eu não era aluno do CIEM, entendeu? E aí fiz o jornal. Tiramos lá uns 2 ou 3 números, e aí a direção descobriu que eu era clandestino, porque o jornal aparecia lá o meu nome como diretor do jornal. Quando eu saquei aquilo, eu caí fora, né? Mas eu vou sair porque vão me prender aqui, isso vai dar um problema. Saí e fui encontrar com aquela turma toda do primeiro, eu fui da primeira turma do CIEM, 64, aquela turma ali. Eu fui encontrar com o meu pessoal no jornalismo. No jornalismo, na universidade, no primeiro ano que eu estava lá, foi quando aconteceu a invasão da universidade, fecharam o curso de cinema. Eu era de uma turma que tinha entrado, que eram 40 alunos. A outra turma, que era a turma de jornalismo, que era uma turma de funcionário público, a primeira turma do curso de jornalismo era a turma de funcionário público, tinha 20 alunos. E também o curso de cinema tinha menos de 20 alunos. Né? Então, nós concorremos lá, pessoal, os 40 que me acompanhavam lá, me indicaram para ser candidato. E o cinema indicou um aluno que era genial, Evandro Mauro. Ele foi eleito e eu como vice-presidente dele. Entendeu? Aí veio a invasão da universidade, né? O curso de cinema foi embora, e eu sobrou para mim a presidência do diretório acadêmico. Né? Só que o diretório acadêmico não existia sozinho. Eram grupos que tinha na universidade. Eu era um ingênuo, vindo de um colégio evangélico, até provinciano, do interior, e fui eleito presidente daquele negócio ali. E na gestão seguinte, eu já fui eleito diretor de divulgação da FEUB, que era a Federação dos Estudantes. Né? O livro que eu escrevi aí trata de uma visão dos 10 primeiros anos da universidade do ponto de vista da Federação dos Estudantes. Olha só. Porque toda a literatura, li tudo, que veio depois, parece que o movimento estudantil começou com a turma do Armando, aí, com aquele pessoal da década de 70, que era o pessoal a gente chamava de esquerda festiva, ligado ao como é que chamava aquele pessoal, não era... Como é que chamava aquele... PSTU. O Partido Socialista, que tinha que bancava a esquerda festiva, que não era muito bem festiva, porque ela iniciou com o combate à ditadura, de fato. A minha turma já saiu do movimento estudantil para a luta armada. Né? A luta armada. Aquele pessoal da década de 70 vai ser preso, vai se juntar ao Marighella. No Araguaia não tinha ninguém da nossa turma. Não tinha ninguém. Mas o Genuíno militou com o Onestino. Foi. Em São Paulo. O Onestino também não era muito favorável à luta armada. Mas no final ele estava embarcando nela. Eu acho que essa questão... Bom,
estamos aqui para discutir. O que eu acho importante primeiro, a quebra da legalidade, né? Nós temos que lembrar que, na época, a chapa presidencial era desvinculada. Sim. Então, as pessoas votavam, por exemplo, em Jânio e em Jango. Jango teve mais votos do que Jânio. Então, a legitimidade incorporada na eleição de Jango era óbvia. Né? Então, primeiro, não havia um motivo qualquer legítimo para dizer... não, aquela história de dizer está levando o país ao comunismo também é uma coisa farsesca, uma coisa não tem base na realidade. Socorro, né? Agora que eu estou uma coisa assim, não tinha nada daquilo. O próprio Jango era um latifundiário tradicional no Rio Grande do Sul. E Uruaçu também. Tinha lá Ele e o cunhado Brizola. O cunhado Brizola. Então, na verdade, não havia. Então, foi o golpe. O golpe ele foi baseado numa insatisfação que existia dentro das Forças Armadas, que estavam querendo ganhar mais naquele contexto e tal, e queriam ter opinião pública. Não é? Publicizar a opinião. Esse era um dos debates que quem fosse referir à época, havia uma insatisfação porque havia uma tentativa de controle e eles não queriam. E veio com essa história de golpe e tal. O discurso que Jango fez em frente à Central do Brasil, lá em frente à área militar lá, que hoje é tido como o grande funcionador, né? Catalisador do processo e tal. Se você for ver hoje, é um discurso inteligente, de medidas necessárias. Nenhum país civilizado no mundo chegou aonde chegou sem a reforma agrária. Nós nunca tivemos a reforma agrária no Brasil. E mais curioso que é o seguinte, nós somos um país imenso, onde aqui seria muito mais fácil do que foi na Europa, do que foi em diversas regiões do mundo. No entanto, ele propunha uma reforma agrária de uma forma até inteligente, que ele falava pegava as rodovias federais como a rede de expansão da reforma agrária e desapropriava de um lado, do outro, não sei quantos metros para um lado, para o outro, e aquilo se prestaria à reforma agrária. Isso foi um fator importantíssimo para deflagrar o clima dentro, além de outras medidas que naquele discurso histórico, era um plano de governo diferenciado, interessantíssimo se fosse colocado. Bom, porque nós estamos entendidos, eu tenho uns irmãos que são direitistas e de vez em quando a gente tem umas discussões, né? Por exemplo, o Brasil começou como? Capitanias hereditárias, depois foi para Sesmarias, depois veio, sabe, da corrupção crônica dos cartórios desse país. Então, como é que essas grandes propriedades rurais foram constituídas? Qual é a linha que você pode dizer, grande parte disso aí são invasões da época e tal, né? Como é que se justifica, então, a existência de propriedades com milhares de hectares? De onde vem esse processo, entende? Então, é óbvio que aquilo ali deveria, como continua sendo, questionável politicamente, inclusive. Porque como é que você faz esse fio de meada? Esse fio de meada não existe. Existe hoje, muito bom, é dizer, não se justifica porque nós somos um dos maiores produtores do mundo, nós hoje tal. Sim, mas somos, mas poderíamos ser também com a pequena propriedade ou com a média propriedade. E quem sabe seríamos muito mais fortes, né, do ponto de vista da política tradicional. Isso aí é o seguinte, os militares no Brasil ajudaram muito durante esse período, esse processo de concentração na área agrária, a própria concentração de renda. O tal do milagre econômico, qualquer pesquisa hoje básica mostra que o milagre econômico, que na época os dados pareciam interessantes do ponto de vista da economia, do crescimento e tal,
Mas, na verdade, o índice de Gini passou a ser uma coisa absurda no final do regime militar. Do regime militar. Então, na verdade, houve uma herança maldita, como se começou a comentar, e essa expressão ganhou um cunho histórico. E os militares deixaram uma herança maldita, sem falar na tortura, sim, na 434 desaparecidos, segundo a Comissão Nacional da Verdade, não é? 176 parlamentares caçados de uma só vez, ministros do Supremo que foram também e tal, 4 vezes fechamento do Congresso Nacional. Então, quer dizer, sobre qualquer aspecto que se fale da ditadura militar, dos 21 anos que nós tivemos sobre o regime militar, em qualquer aspecto, não, teve coisas interessantes que desenvolveu a política industrial, de fato, desenvolveu, mas deixou uma dívida enorme do ponto de vista como o bem e a desigualdade sempre aumentou. Eu acho que o Evandro quer fazer um comentário, né, Evandro? Eu queria fazer, enfim, caminhar umas reflexões para vocês, mas antes eu queria só dar uma pincelada numa fala do ali sobre eu conheci o Clemente, que era o Carlos Eugênio Sarmento. Carlos Eugênio. Era músico. Era músico e ele era o prodígio da LN, né, da guerrilha. Sim. Enfim, e ele tem umas passagens muito interessantes na história, né? Ele participou além da questão dos justiçamentos, que era entre eles ali. Ele e um colega nosso da Universidade de Brasília, Paulo Celestino, foram os que julgaram o Márcio. E teve o caso dele do Bollesen, que era o dono da Ultragás, que tem um documentário maravilhoso. O Bollesen era um dirigente, era suíço, se não me lembro. Ele era o dirigente do Ultragás que tinha o prazer de ir no DOI-CODE assistir tortura. O Ustra levava ele para assistir tortura. E o Clemente, o Carlos Eugênio, quando saiu, estava preso, matou ele. Nossa. O Bollesen. O documentário é muito interessante. Eu conheço essa história. Né? E o que eu queria, a reflexão, eu cheguei em Brasília em 95, esse assunto sempre me cobre, esse assunto. Em 95, quando começou a ser instalada a Comissão de Mortos Desaparecidos no governo do Fernando Henrique, depois vieram a Comissão de Anistia, a Comissão da Verdade, e segue até hoje ainda essa chaga sem fechar. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é justamente isso, aproveitando isso que o Carlos falou, da dificuldade do Brasil de fechar esse ciclo. Aproveito para fazer uma propaganda da casa aqui, que a gente antecipou a história do Lula de vetar os atos e manifestações oficiais, e a gente está vendo que o país não fecha, não consegue. A gente teve um governo do Bolsonaro que reavivamos o que aconteceu. Eu que não vivi 64, nasci em 63, mas não vivi, tenho as lembranças que eu tenho, são remotas do período mais gravoso da revolução, da ditadura. E por que não fecha esse ciclo? É a reflexão que eu coloco para vocês. Mas estamos aí com dificuldade de falar, não é o contrário do que o Lula está dizendo, a gente não tem justamente a falar para poder discutir, trazer essa memória, lembrar o que aconteceu, as atrocidades que aconteceram, as violações de direitos humanos que aconteceram, as torturas, as mortes, os desaparecimentos, para poder... Não, eu confesso para você que eu achei genial o Correio Brasiliense de ontem, né? Foi de ontem ou de anteontem, que abordou a revolução, o golpe, né, de cabo a rabo. Era uma coisa, o que eu falei até com a Ana, que a desobediência civil era o que a gente fazia muito na universidade. A lei Suplicy quis nos enquadrar e nós não aceitamos. Nós fechamos o campo, tanto que o meu livro chama Território Livre, pichamos o campus da universidade com o título Território Livre, aqui não entra ninguém, e fechávamos as entradas com aquelas obras, aquele material de obra, fechávamos as entradas de todo mundo, até o reitor. O reitor chegava com o carro oficial, o motorista descia e ia tirar aqueles coisas, a gente ia lá, botava de novo tudo e tal. Espécie de barricada, né? Depois
Na verdade, eu fui preso numa barricada dessa, né? Porque fui preso na entrada do CIEM que dava acesso ao campus, né? Aí, naquela história toda ali, não vale a pena contar a história, mas eu peguei ali uma cana ali relativamente longa. Mas eu queria fazer 2 observações. Não sei se eu respondi sua questão, senão eu volto nela. Eu queria comentar a fala do Armando, é que a reforma agrária, eu fui coordenador de comunicação da reforma agrária com um ministro que era lá do Pará, um advogado muito sério, chamado Nelson Ribeiro, e nós tínhamos um plano nacional de reforma agrária e visitamos esse país todo, discutindo a reforma agrária, debatendo a reforma agrária com trabalhadores, com empresários, o projeto de reforma agrária não surgiu, era do governo Sarney, na passagem do governo Sarney. Não surgiu simplesmente de um projeto aqui de cima para baixo, mas foi debatido com trabalhadores, com empresários, com proprietários rurais, visitamos muitas áreas rurais, né? E desapropriamos muito. O ministro foi demitido, inclusive, porque o estado de São Paulo, nós tivemos em Londrina, onde é a nata do empresariado rural do Paraná, e o ministro explicando o que era a reforma agrária, entendeu? Aliás, um adendo, o João Goulart deixou, isso que você falou, os bons projetos do João Goulart foram absorvidos parcialmente pelo Castelo Branco. O Estatuto da Terra foi assinado pelo Castelo Branco, que foi o documento que pautou todos os projetos de distribuição de terra no Brasil depois de 64. Depois, não aconteceu muito durante o golpe, né? Distribuir terra não aconteceu, porque ele era colonização. Eles substituíram, era superintendência da reforma agrária. Da reforma agrária não, da colonização agrária. A reforma agrária só surgiu na Nova República, entendeu? Então, o que eu estava dizendo? O que eu acho também que é importante lembrar, porque, primeiro, houve uma censura. Todos nós sabemos. Sim. Censura mesmo, não se podia falar contra o governo, só se podia elogiar o governo. Então esse era o básico, e a censura foi eficaz porque os censores ficavam dentro da redação. Exato. E a censura era eficaz. E antes não era como hoje, que você solta uma notícia na rede social e ela é multiplicada imediatamente, mesmo que você pague ela, ela continua. Na hora que existia a censura prévia, como se dava nos jornais, essa censura era efetiva. Então os assuntos sumiam do tal, né? Então, por exemplo, nas artes não se sabe ainda quanto a calamidade que foi imposta aos povos indígenas e quilombolas. Isso é uma coisa que só agora começa, tribos inteiras foram sacrificadas. Houve uma aliança espúria lá nessa história, nesse processo, com os grandes latifundiários. Então foram expulsos, houve um sofrimento enorme provocado aos povos indígenas e aos povos quilombolas. Hoje já dá para, se você coloca no Google e tal, já se recupera muito dessa história, não é? E é importante porque isso ainda não entrou na conta, né? Por exemplo, quando você vai e faz uma pesquisa básica a partir do Google e pergunta, lá tem 434 mortos pela Comissão Nacional da Verdade, tem 50 mil presos no primeiro momento, 173 congressistas caçados de uma só vez, 20 mil torturados, são cálculos agora. Quando se fala dos índios e dos descendentes dos negros, isso fica obscuro, porque essa avaliação ainda não foi feita. Só aproveitar a deixa do Armando, e amanhã, Armando, vai ter uma sessão histórica na Comissão de Anistia. Pela primeira vez vai ser pedido perdão pelo Estado a uma etnia, duas etnias indígenas, os Guarani Kaiowá e os Krenak, que você falou do Ailton Krenak, que são de Minas Gerais, pela
pela ação da ditadura contra eles. Amanhã vai ser o primeiro pedido de perdão coletivo que foi instituído nessa terceira gestão do Lula, na comissão, que se permite isso. E que vai ser muito interessante, vai ser um julgamento histórico, teve tribo que foi dizimada, quase dizimada. Dizimada. Isso. Outra coisa importantíssima que eu notei, me preparando para vir conversar com vocês, que é uma coisa que tem que ser relembrada, que o Brasil, enquanto país, institucionalmente, participou dos cursos que os Estados Unidos patrocinaram aqui na região, de tortura, oficiais brasileiros, policiais brasileiros, e tem a visita famosa do Damitrione, que era um cara treinado e mandado aqui para ensinar os policiais brasileiros técnicas modernas de tortura. Isso hoje já faz parte da nossa história. Foi muito pouco falado na época, porque na época não se podia falar, mas hoje já existe toda uma... Não é? E tudo correspondeu a uma política determinada, pensada pelos Estados Unidos, né, que disseminou aqui na região, em vários governos, essa questão da tortura como método de obtenção de informação de política dos adversários e tal. Tem um ponto também que eu gostaria de saber da opinião de vocês. No último domingo, o Evandro conseguiu, e a gente publicou no Correio Brasiliense, uma entrevista com a viúva de Django, Maria Tereza. E tem uma frase dela que me marcou muito, que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Que ela disse que a sociedade civil optou para ficar ao lado dos ditadores. Quer dizer, essa frase, na verdade, ela revela também que havia um pensamento fora dos militares, fora do âmbito do governo. Ela está jogando luz aqui sobre um sentimento da sociedade de uma forma geral. Como é que vocês veem isso? Bom, professor. Na verdade, o golpe de 64 não foi assim, surgiu assim do povo, né? Porque o Golbery escreveu um livro sobre isso e o Mourão Filho também escreveu um livro sobre isso. Os empresários eram organizados no IPES, Instituto de Pesquisa, não sei se o Armando se lembra do nome, IPES, né? Se lembra? E tinha o IBAD, que era o grupo de empresários estrangeiros que operavam no Brasil, né? Eles se reuniram e eles começaram a organizar isso que o Bolsonaro supostamente tentou fazer agora, né? Sem organização nenhuma. Sim. Os generais eram mais organizados, né? E se organizaram com os empresários. Tem o Dreyfus, que é um intelectual lá do Uruguai, que escreveu um livro, O Golpe de 64, que conta essas histórias também em detalhes, né? Então, a coisa não surgiu assim. Isso que a Maria Tereza está dizendo tem sentido, sim. Porque não foi só a marcha que ela fala na Marcha da Família, mas teve uma marcha lá para captação de recursos. E todo mundo começava a tirar o anel, todo mundo que eu digo, aquela massa, né? Então, para não entrar em muito detalhe, dar palavra para o Armando, o que eu vejo hoje, o que está acontecendo, né, entre Bolsonaro e Lula, eu tinha um editor na Folha da Tarde de São Paulo, Carlos Brickman. O Brickman fazia belas análises aí sobre... Eu escrevo, inclusive, para o blog deles hoje, Chumbo Gordo. E ele dizia o seguinte: bom, o eleitor em 2002 tem duas chances de votar. Ou votar num louco ou votar num corrupto. Entendeu? Então... 2022, né? Isso quer dizer, 2022. Então, veja bem, eu não sei, tudo isso que o Armando está dizendo tem sentido, tem muito sentido. Passei por tudo isso, eu cobri economia
durante 10 anos, você sabe disso, né? Cobri FUNAI cobri 5 anos, visitei um punhado de lugares, acompanhei essas estradas que essa sim, é que passava dentro do território indígena, né? A instalação do Parque do Xingu, acompanhei tudo isso. Na verdade, eu cobri todas as políticas públicas, só não podia cobrir militares, nem Palácio do Planalto, mas terminei cobrindo o Palácio do Planalto, militares nunca. Então, o que se observa nesse antagonismo, né, que o pessoal do marketing está criando, o Bolsonaro sempre foi louco mesmo. Lá no Congresso ele não tinha credibilidade, pelo que eu acompanhava lá. E o Lula sempre foi um demagogo mesmo, um discurso populista. Mas também nós nunca tivemos um candidato, né, tipo Fernando Henrique Cardoso. Não estou defendendo, não sei o que vocês pensam do Fernando Henrique Cardoso, mas eu acho que foi o intelectual mais sério, intelectualmente, foi presidente do Brasil. Se vocês, eu escrevi um livro chamado também, como é que chama? Foi a passagem do Fernando Henrique Cardoso, que o Fernando usou uma expressão dizendo, não, isso é uma... Como é que ele falava? Que isso é uma passagem, né? Uhum. Eu escrevi um livro sobre isso, e a passagem para o Temer, né? O Temer era uma pinguela, o livro chama Pinguela. Pinguela. E, de fato, era uma pinguela, né? O Fernando Henrique era um cara muito... É um cara muito claro. Ultimamente é que eu não acredito muito mais nele, porque ele fez um punhado de opção confusa, igual o Alckmin, né? O Alckmin, que poderia ter sido um belo presidente da República, hoje ninguém acredita no Alckmin, entendeu? Porque, não é porque ele trabalha no... Acho que o Lula fez certo, inclusive, chamar o Alckmin para a indústria e comércio. Mas é pela personalidade, o perfil dele. É um cara que demonstrou um caráter muito volúvel. Né? Não tem postura política. Desculpe. Eu tenho minhas ressalvas, assim, no sentido de que eu acho... Só para concluir. Acho, sim, que essa questão da tortura e assistir essas coisas todas no governo Médici, né? Acho que o governo mais violento que nós tivemos foi o governo Médici. Não há dúvida. Esses números todos que o Armando, eu não sei onde ele tirou esse número, mas provavelmente também a revista Veja deu um relatório sobre isso. Acho que o grande problema dos militares, o grande problema mesmo foi a repressão. A repressão. Sim. Não há dúvida. Eu acho que não tem dúvida que a repressão foi terrível e também, digamos assim, o famoso milagre econômico, ele não tinha consistência do ponto de vista do tempo, né? Logo a conta teve que ser paga e foi amarga, não é? E esse processo de 21 anos, ele também resultou num processo altamente concentrador da renda, não é? Então, houve uma parcela importante da população brasileira que foi beneficiada, mas ela era minoritária, e então o tal do milagre brasileiro, ele merece implicitamente essa ressalva, né? Porque com o tempo ele se revelou que era é retórica, né? O Simons, inclusive, que enquanto substituiu as aparências enganam, né? Com o tempo, a economia no lugar. O fracasso se revelou, né? Eu queria lembrar também, de passagem, a Operação Condor. Sim. Porque mais uma vez volta a conexão americana, né? E também com a revelação dos documentos secretos lá dos Estados Unidos, não é? A Operação Brother Sam, porque quando houve a conflagração do tal, que começou aquela indefinição, a esquadra norte-americana quase chegou ao nosso litoral, estava próxima, né? Então isso também é importante ter essa não é? Quanto à questão essa não é, eu tenho críticas, me considero um
um cara de esquerda, mas eu tenho um viés assim, eu acho que fora da democracia não há salvação, ou seja, é um cidadão, um voto só, que isso demanda um regime de liberdade de expressão, liberdade de organização, ampla possibilidade das pessoas discutirem suas ideias e mobilizarem seus correligionários e tal. Mas ficou provado nesses momentos históricos, não só recentes do nosso país, como no mundo moderno, que fora da democracia não há solução. E agora? Então você diz assim, mas aquela reação armada, o PCdoB que se enfiou e tal, era legítimo. Por que era legítimo? Porque houve um golpe militar. Quando o Jango foi deposto, ele estava legitimado por uma ampla votação no sistema democrático que nós tínhamos à época. Então, não há como justificar o regime militar ou a ditadura militar. Por qualquer viés que você analise, ela é reprovável. O que nós temos que fazer agora é que nós vivemos esse dilema agora de uma outra maneira, esse paroxismo que existe no Brasil, esse paroxismo que dominou a política, esse paroxismo não pode continuar existindo. Que as forças se organizem. Agora, gabinete do ódio, você sair e se preparar para pregar o ódio, não, isso aí não dá para... Agora, diz assim, o Lula devia estar condenado, o Lula e tal. Minha gente, o processo que houve, hoje já está evidente, já é claro que o que houve entre Sérgio Moro e a turma do Dallagnol foi um conluio, conspurcaram o processo. Conspurcar o processo. Isso é uma esponja que passa e para apagar tudo. Não, eu acho que as forças atuantes naquele momento, as forças de esquerda mais responsáveis, estão devendo uma autocrítica histórica. É preciso fazer uma autocrítica histórica em que se reflita sobre esse processo. Que vai dizer que a esquerda também não errou. A esquerda adotou métodos também então, isso é que tem que ser desnudado, colocado de forma reflexiva. Agora, a legitimidade do governo Lula, depois da conspurcação do processo feito pelo Sérgio Moro, Dallagnol e companhia, é inegável. É inegável que houve uma conspurcação e isso gerou a anulação dos processos. Eu gostaria de usar uma expressão ainda não dita aqui nessa nossa conversa, que é a extrema-direita. E tentar jogar para frente que futuro que o país tem. Está colocada aí a extrema-direita, veio para ficar. Se vai voltar ao poder central é outra história. A gente viu uma experiência, até eu estava lembrando, a última vez que eu vi o Armando foi no dia 12 de dezembro em frente ao TSE. Você estava lá, não estava? Que foi a diplomação do Lula. Eu não sei se o Armando teve a impressão que eu fiquei, Armando, o ostensivo policiamento que estava ali, praticamente era um policial para cada manifestante, de gente pacífica que foi ali com a bandeira do PT para prestigiar a diplomação do Lula. E horas depois a gente teve o episódio da Polícia Federal, que teve uma negligência absurda da Polícia Militar. A gente está vendo a Polícia Militar. Para mim, o problema não é a Força Armada mais. Para mim, é a Polícia Militar que está aí, a tortura está na rua, o modus operandi da ditadura está ali. Enfim, só se ainda der tempo para comentar sobre... nós vamos conviver com a extrema-direita agora, não tem jeito, e como é que se faz? Olha, eu não estou defendendo a ditadura, não, entendeu, Vinei? E nem estou acusando o Lula. Não. Eu aprendi no jornalismo, eu aprendi outra coisa, né? A objetividade, a neutralidade e o distanciamento, entendeu? Então, a minha visão é essa. Não tenho uma visão ideológica, nunca me filiei a organização política nenhuma e por isso me safei, né? Porque tive preso 2 vezes e podia ter me dado mal. Mas eles queriam saber dos laços. Né? Agora, veja bem,
a pequena burguesia desenvolveu um discurso, né? Ela é fruto do getulismo, né? Que é a classe média, desenvolveu um discurso que incorporou figuras de linguagem que interpreta a realidade e cria uma ideologia, entendeu? Eu me lembro na reforma agrária, essas visitas que a gente fez no Brasil todo, nós tivemos com o Joaquinzão no CGT, né? O Joaquinzão se prontificou a apoiar o modelo de reforma agrária que estava sendo desenvolvido, e estivemos na CUT, que era aquele cara que tem um nome meio alemão, que era bem exposto naquela época. A CUT não aprovou o projeto de reforma agrária, não aprovou a reforma agrária. Porque ele explicou para a gente lá. Porque o partido tinha o seu próprio projeto de reforma agrária. É outra coisa. Então, ali a gente via que estava começando uma... E olha que tanto o Partido Comunista como o PCB, o pessoal... Eu não gosto dessa expressão esquerda e direita também, porque eu acho que isso aí é uma invenção marketológica aí que a gente vai engolindo vagarosamente. Então, as ideologias estão destruindo a estrutura do Estado brasileiro, entendeu? Sem colocar nada no lugar, entendeu? E existe uma retórica. A esquerda... Esses dias eu estava lendo Mariátegui, não? Aquela crítica que faz dos revisionistas, né? Que fez surgir a nova esquerda. A nova esquerda surgiu com várias facetas, né? Inspirada sobretudo no Gramsci, né? Mas ela não apresentou até hoje nenhuma proposta objetiva de governo. Eu acho que talvez tenha... Armando. Eu acho, passando a palavra para o Armando, eu acho que talvez tenha a ver com uma questão que, como o Evandro colocou, de extrema-direita, e é difícil, de fato, você enxergar hoje divisão entre direita e esquerda, mas o que eu acho que fica claro, aí, passando a palavra para o Armando, é que existe sim um consenso do que é democrático e do que é antidemocrático. E aí eu queria ver se já pegando carona... a democracia relativa do Maduro. Eu acho que... E aí entra nesse ponto, como é que você olha daqui para frente em relação a esse discurso sobre a democracia? Hoje, né, com o desenvolvimento aí das comunicações, das redes sociais, o mundo está muito mais homogêneo, né? A vida ela está sendo partilhada numa dimensão jamais vista na história da humanidade, né? Então, eu acho que hoje as esquerdas, os movimentos de esquerda, ele passa a ter um ponto em comum, que é uma coisa quase um sinônimo. Esquerda hoje rima com justiça social. Isso. Justiça social. Isso. Eu tenho ainda uns amigos saudosistas do bolchevismo, que achavam a revolução e tal, aquela coisa. Eu disse, minha gente, vamos ser realistas. Hoje a gente tem que lutar por justiça social. Como reduzir as desigualdades. Agora dizer, não, o Estado vai ser dono de tudo novamente e tal, não é nada mais disso. A vida está evoluindo, os sistemas estão evoluindo. Vê-se aí a biotecnologia, as redes sociais. Hoje o que se vislumbra na frente da humanidade é um mundo totalmente diferente. Então, imaginar que vamos estabelecer o comunismo no Brasil é uma bobagem, porque o comunismo mesmo ele já deixou de existir. O que vier a existir no futuro, que for marcado pela justiça social, terá um outro nome, porque a pessoa vai ter o direito de empreender, o Estado não vai ter mais aquela centralização, não vai ter mais partido único, o pluralismo faz parte desse novo mundo. E antigamente o comunismo era antagônico ao pluralismo, né? Era o sistema do partido único, o Estado entrando na vida privada de todo. Então eu vejo justiça social. Como é o ponto de inflexão. Ponto de inflexão, vai haver
uma convergência, vai haver o mundo todo vai nesse caminho e reduzir as desigualdades. Então, eu acho que no Brasil continua havendo a necessidade de uma reforma agrária. Muito bem. Social. Muito bem. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou, a conversa foi ótima. Evidentemente não dá para esgotar um assunto tão complexo, com diferentes perspectivas como é o regime de 64 e as consequências e antecedentes dessa data histórica, mas de toda forma eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui no podcast do Correio, professor Ailê Salassier e Armando Hollenberg. Agradeço também a participação do Evandro Éboli, meu colega de redação, e eu gostaria de convidar você para assistir a esse podcast e às próximas edições dos nossos programas. Muito obrigado e até a próxima.